Você está ouvindo o programa Panorama Bíblico. Pastor João Flávio, quando eu estava hoje de manhã conversando com aquela menina de 12 anos, argumentando sobre a Bíblia, começou a se interessar. Eu queria falar de Jesus e estava em pé. Eu falei assim, estou dando lugar para os mais velhos. Você, sente, você é mais velha. Ela tinha 12 anos. Não, mais velha é você. Não, é você. Por que eu sou mais velha? Porque você vai demorar muito tempo para morrer. Ela falou, não, eu posso morrer antes de você. Eu fiz essa pergunta para iniciar um diálogo. E no final, eu perguntei, qual a sua religião? Eu sou adventista. Aí eu falei, não, a sua religião não é adventista. Você é uma pecadora. Aí puxei para a Bíblia. Pastor João Flávio, por que as pessoas têm essa tendência de falar qual é a sua religião? Isso é uma evasiva, uma desculpa para não ouvir a verdade? Eu não vejo problema em a pessoa identificar-se com uma religião. Eu até acho inadequado quando as pessoas dizem assim, eu não tenho religião, minha religião é Cristo. Se a sua religião é Cristo, ela se chama cristianismo. Então você tem religião. Religião significa religação. Quem nos religa com Deus é Jesus. João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por ele. Então o problema não é ter religião, nem ela ter se identificado com a sua denominação. O problema é que a denominação dela é uma seita. Isso é um problema. O problema é que a denominação dela está firmada numa pseudo-profetisa chamada Ellen G. White, ou Ellen Gold White. E essa mulher disse as maiores barbaridades. Essa mulher emergiu uma organização no mundo sectário, que é até um absurdo, porque é uma igreja que não crê na continuidade dos dons, é uma igreja cessacionista, que é, não que seja um absurdo o cessacionismo, é uma posição teológica, mas apesar deles serem cessacionistas, eles abriram uma exceção para crer num profeta. Mas se são cessacionistas, e para piorar, por exemplo, vamos pegar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus crê que existem profetas, eu também creio. Existem profetas hoje? Tudo bem. Efésios 4:11. 5:11, perdão. Efésios 4:11, né? A cabeça está cansada, Augusto, ajuda aí. 4:11. Então, Efésios 4:11 fala que tem profeta. O problema não é isso. Mas, vejam, eles são cessacionistas, creem que os dons cessaram, creem que num viés diferente, mas para Ellen Gold White, eles abriram uma exceção. Abriram lá uma cláusula de exceção. E isso é o problemático. E aí, Augusto, para complicar a situação, eles ainda colocaram o que essa mulher falou, como o Asaf falou, como Moisés falou, ou seja, o que ela disse está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Ora, se o que ela disse está em pé de igualdade com a palavra de Deus, então nós temos um problema sério, porque ela é inspirada no mesmo nível dos apóstolos. Então, ela pode instruir de maneira diferente. Tanto que eles têm uma doutrina, olha a prova de que um profeta inspirado, aqui estou entre aspas falando, inspirado, né, pode causar problema hoje. Por quê? Eles inventaram uma doutrina que nenhuma outra igreja tem. Porque se fosse uma doutrina bíblica, clara na Bíblia, vários movimentos religiosos cristãos poderiam ter essa interpretação. Né? Por exemplo, a imortalidade da alma, muitos acreditam nela dentro do cristianismo. Outros são mortalistas, porque eu posso até dizer que você pode interpretar dos dois de um jeito ou de outro, dependendo a cosmovisão do intérprete. Tá? Isso é uma heresia deles, o mortalismo. Mas existem intérpretes, outros intérpretes que assim fizeram. Então existe assim textos que podem corroborar com uma ideia ou com outra. O calvinismo, o arminianismo, um crê que é arminiano, o outro crê como um calvinista, então existe assim algum viés. Mas para o juízo investigativo, para a interpretação que eles fizeram de Daniel 8,14, não existe no mundo, no planeta, ninguém viu isso. Só Ellen Gold White. Na verdade foi Irã Edson, né? Ele estava no milharal, fazendo não sei o que no milharal, né? Olhando para o céu, e aí ele teve essa visão. Mas, de verdade mesmo,
Isso inventou-se dentro da cabeça do adventismo, mas ninguém entende assim. Mas ninguém, nem Jesus interpretou. Engraçado é que quando Jesus esteve na terra, Daniel já estava escrito. Quando perguntaram para ele, quando é que vai acontecer todas essas coisas? Quando você vai consumar a tua obra? Ele podia falar, olha, só ler Daniel 8,14. Estava escrito. Ele podia citar Daniel. Ele citou várias vezes Daniel. Ele falou da abominação, da desolação, mas quanto a essa interpretação, só eles. Por quê? Por que só eles têm essa interpretação? Porque eles têm um profeta inspirado no mesmo nível da Bíblia. Isso é gravíssimo. Pastor João Flávio, é interessante que a palavra pecado é uma palavra que não é popular. Não aparece em manchete, em revista. Pecado, errar o alvo. Errar o alvo. Mas não é popular essa palavra. E quando eu tive essa conversa com essa adolescente de 12 anos no VLT, ela ficou admirada de eu não ligar para a religião, mas apontar as escrituras. E ela perguntou, onde é que está escrito que Jesus veio buscar pecadores? Falei, Mateus 9,12. Eu procurava citar as escrituras para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo. Isso é importante. E quando ela ia descer, falei, olha, mocinha, fale de Jesus no colégio onde você estuda, porque você vai plantar uma pequena semente e essa semente vai germinar. Ela esqueceu que é adventista, ela ficou voltada para a Bíblia. Isso que é interessante. Eu citei Salmo 19:11, que está escrito assim, a tua palavra é mais desejável do que o ouro, em guardar a grande recompensa. E Deus tem uma recompensa para o justo. Guarde a palavra de Deus no seu coração, lê mais a Bíblia e cuidado com artigos religiosos. E ela me agradeceu. Pastor João Flávio, eu queria que o irmão desse assim um lembrete, um encorajamento para os irmãos em geral que nos ouvem, ter um apego maior às escrituras, no caso de estar preparado para qualquer assunto, qualquer tema. Então, a Bíblia diz que Jesus faria lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. E o que ele havia ensinado está na palavra de Deus. É muito importante que os cristãos eles dominem, manuseiem bem a palavra do Senhor. Para isso, há uma necessidade de leituras bíblicas diárias, há uma necessidade de leitura de bons livros, há uma necessidade de pesquisa. E hoje nós temos aí uns crentes que perdem muito tempo em Facebook, muito tempo em mídias sociais e pouco tempo diante da palavra de Deus, pouco tempo diante da leitura de um bom livro. Nós precisamos estar preparados para uma boa obra. E a melhor obra que nós podemos fazer hoje aqui na terra é pregar o Evangelho. Eu sempre digo que a igreja tem dois propósitos, adorar a Deus e pregar o Evangelho. Quando a igreja não faz isso, ela dá problema. Ela precisa adorar a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. Você não gastou nada, não custou nada para você conversar de Jesus com aquela menina. Você está dentro do VLT mesmo, puxa vida, conversa com as pessoas, senta do lado, né? Puxa assunto. Eu me lembro que uma vez eu entrei dentro do Uber, eu contei isso aqui na igreja, e estava um calor, na minha cidade é um calor, vocês acham que é calor Santos, vocês não conhecem São José do Rio Preto. E aí a hora que eu entrei dentro do Uber, a mulher falou, entra logo, fecha a porta para o ar-condicionado não sair, porque tá um calor do inferno. Aquela mulher me deu a brecha. Falei, bom dia. Falei, tá nada. No inferno é muito mais quente. Se a senhora não aceitou Jesus, a senhora vai para lá. A mulher levou um susto. Ela falou assim, como assim? Falei, a senhora não sabia que Jesus morreu pelos seus pecados? E que somos pecadores? E que se não aceitarmos Jesus como Salvador, o inferno de fogo ardente é para lá que nós vamos? E ali eu comecei um diálogo com aquela mulher que era um bandista. E antes de eu descer do carro, a mulher aceitou Jesus. Tá entendendo? Então, nós não podemos perder as oportunidades. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo.
Puxa vida, fica lá dentro do ônibus, né? Parado, ou bota o fone de ouvido, fica ouvindo o celular. Não, querido, pregue o evangelho. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão se matando, pessoas estão agoniadas, pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação. Então pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Pastor Flávio, a maioria das pessoas imaginam, acreditam que sendo boas, praticando boas obras é suficiente para entrar no céu. A maioria das pessoas pensam assim. Então, por isso que é importante a igreja, nós cristãos, enfatizar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque quase ninguém sabe que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Por isso que é importante, meu prezado ouvinte, você, se possível, como Paulo diz a Timóteo, manejar bem a palavra de Deus. Explicar que tudo foi feito por Jesus, apenas devemos acreditar e aceitar por fé. O grande problema das pessoas, Augusto, é que elas não entendem que, independente de sermos bons cidadãos ou não, nós estamos maculados pelo pecado adâmico. Então, o problema da humanidade é esse pecado adâmico, a natureza caída. Então, ninguém vai para o inferno por causa dos pecados. Nós vamos para o inferno por causa do pecado. Alguns mortalistas, por exemplo, eles acham que a ideia do inferno eterno é absurdo, porque o Ricardo roubou uma galinha, o Passinho roubou uma rapadura, e o Augusto matou 6 milhões de judeus. Então a ideia... como é que pode todos queimarem igual no inferno? Ninguém vai para o inferno porque roubou uma rapadura, porque roubou uma galinha, ou porque matou 6 milhões de judeus. Vai para o inferno porque não aceitou Jesus como Salvador, porque é pecador por natureza. Nascemos mortos no pecado. Então esse é o problema da humanidade. Tá ok? Não é o tanto que você peca aqui na Terra. Você pode roubar, ser um bom pai de família e etc e tal, né? Pecar muito pouco, ou o cara ser um gigolô, ser um drogado, ser um traficante, ser um bandido. Independente do pai de família ou do traficante, os dois estão indo para o inferno, porque o problema não é se ele é um bom pai de família ou se ele é traficante. O problema é que ele é morto. Ele nasceu morto, ele precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para perdoar os seus pecados, para ressuscitar a sua vida e lhe dar vida e vida em abundância. Então esse é o grande problema. Então é isso, Augusto. 8h59, está aí com você para o encerramento. Vamos encerrando nosso programa desta manhã, agradecendo a todos que nos ouviram, as perguntas, as respostas, a mensagem. Que Deus esteja enriquecendo a sua vida espiritual nesta manhã. Vamos orar então? Vamos orar com o nosso pastor Flávio. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo programa de hoje. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos amados ouvintes, os telespectadores através do YouTube, Facebook. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre o teu povo. Nós entregamos esse dia nas tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.